Olá, queridos, queridas, amados e amadas. Aquela velha pergunta, no mínimo, um tanto quanto inútil, né? A não sei que, obviamente, você queira me responder aí nos comentários do YouTube, mas vou perguntar como é que vocês estão, se vocês estão bem, mas não adianta muito, né? Mas enfim, queridos, aqui quem fala com vocês aí de novo é o professor Matheus Lobac, tá? O mesmo aí da aula de História 1, do módulo 8. Você já me conhece aí, professor da unidade Zona Norte 1. Mas eu também vou estar dando aula para vocês de História 2, tá? Então vocês vão acompanhar comigo aí também hoje o módulo 8 de História 2, que diz respeito ao Renascimento Cultural, né? Que foi um movimento artístico, filosófico, que atingiu toda a Europa aí durante principalmente os séculos 14, 15 e 16, né? Mas enfim, mantendo aquele nosso bom e velho costume, a gente começa as aulas aí, obviamente, com a nossa data histórica, né, do dia de hoje. Então, hoje aí, né, não hoje o dia que eu estou gravando, mas o dia que vocês estão vendo, né, a data mínima, 13 de abril. Então aí 13 de abril de 1964, tá? O ator Sidney Poitier, tá? Esse era o nome dele aí, Sidney Poitier. Ele foi o primeiro ator negro a ganhar o Oscar de melhor ator, tá? O Oscar de melhor ator aí, que é um dos prêmios mais importantes da noite. E aí o Sidney Poitier na época ganhou. Ele fez um filme que em inglês se chama Lilies of the Field, né? Que é Lírios do Campo, mas em português a tradução veio para Uma Voz nas Sombras. Ele foi o primeiro ator negro a ganhar o Oscar. É uma data histórica, obviamente, aí, porque há uns anos atrás vocês acompanharam toda aquela. Não, uns anos atrás, né? Absolutamente todo ano vocês acompanham a discussão aí se há ou não racismo, né, no Oscar, se a academia é racista e a premiação é só um reflexo desse racismo da academia, ou se no final das contas a premiação também é racista, mas enfim. Então varia aí. Então, no final das contas, o Oscar aí em 1963, pela primeira vez, foi dado a um ator negro. Mas enfim, então continuando aí, obviamente agora voltando um pouco, né, voltando aí para o século XVI, né, quer dizer, para o século XIV, né, porque o Renascimento a gente divide ele em três grandes séculos. A gente divide ele no XIV, no XV e no XVI. Aí o século XIV que vai de 1301 a 1400, a gente chama do período Trecento. O período ali do século XV que vai de 1401 a 1500, a gente chama de Quattrocento. E o período aí de 1501 a 1600, que é o século XVI, a gente chama de Cinquecento. São os três grandes períodos do Renascimento cultural. E aí, obviamente, é dentro do Renascimento cultural aí que vocês têm o surgimento, né, de grandes pintores, grandes artistas da história da humanidade, né? Como é o caso desses rapazes aí que ilustram o início da nossa aula, né? Esses rapazes não, esses senhores, né? Podem acompanhar aí comigo. A gente tem aqui de bandana roxa o pintor Donatello, de bandana azul a gente tem o famoso Leonardo da Vinci, que aí vocês conhecem mais. De bandana laranja a gente tem o Michelangelo, que obviamente vocês também conhecem mais aí. E por último a gente tem o Rafael Sanzio, né, de bandana vermelha. Eles estão utilizando essas bandanas aí, que foi a brincadeira que eu tentei fazer, por causa das tartarugas ninja, né? As tartarugas ninja são inspiradas, o projeto no qual eles são feitos são um projeto Renascença, por isso que o nome é Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello. Então são os pintores renascentistas. Aí eles estão cada um aqui utilizando a bandana de acordo com a sua tartaruguinha ninja. Isso aí a imagem não é minha, obviamente eu peguei da internet. E o rato é o mestre Splinter, né? Que é o mestre que treina eles aí para lutar artes marciais. Mas enfim. Então, Renascimento cultural, esse movimento filosófico, artístico, que atingiu toda a Europa aí durante os séculos 14, 15 e 16. Mas, obviamente, a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto, né? O porquê que esse renascimento cultural, que eu já vou explicar o que é, ele está acontecendo ali.
Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que eu já começo dando um spoiler. O renascimento cultural ele aconteceu na Itália, tá? Ele começou, quer dizer, ele não vai ficar restrito, ele não ficou, vai ficar no futuro. Ele não ficou restrito somente ao território italiano, né? Não foi só ali naquela região onde a gente pode dizer que houveram artistas renascentistas. A gente teve também na Espanha, a gente teve também em Portugal, a gente teve na Inglaterra, mas começa na Itália, né? E se a gente olhar esse começo da Itália, o Renascimento, na verdade, ele é muito mais uma reação a dois tipos de poderes que sufocavam os territórios italianos. A gente tem aqui, ó, eram cidades-estado, tá? O território italiano aí era dividido principalmente, ficou horrível, calma aí, era dividido principalmente aí em cidades ex. Ficou horrível de novo. Tô incapaz hoje de fazer linhas retas. Mas vamos tentar aqui de novo. Essas cidades, ó, agora tá melhor. Essas cidades-estado italianas, que na verdade eram em algumas eram repúblicas, né? Elas eram cercadas principalmente aí por dois poderes. A gente tinha o poder temporal, que é uma espécie de poder mais político, que é o Império Germânico. Vou fazer aqui, ó, de amarelo. Na verdade, é o Sacro Império Romano Germânico. Inclusive, a gente vai falar melhor dele na aula de Renascimento, ó, de Reforma Protestante. Então, tem aqui, ó, o Sacro Império Romano Germânico, de amarelo. E vou fazer de azul escuro aqui, ó, e o poder espiritual, que é o papado, né? O papado, que são aqui os estados da igreja dentro da Itália. Então, é como se o território italiano ele fosse basicamente sufocado por esses dois poderes. Um poder político, que é o Sacro Império Romano Germânico, o maior império daquele momento, e do outro lado ali a gente tinha o poder do Papa, né? Então, as cidades italianas, essas repúblicas italianas que a gente está falando, elas estão meio que com seu poder sufocado, elas estão perdendo sua liberdade, porque elas perdem a sua liberdade ou para o Papa, como é o caso ali dos estados pontifícios, que eu circulei em azul escuro, ou perdem a sua liberdade para o Sacro Império Romano Germânico, que naquele momento ainda era subordinado ao próprio papado. Mas enfim. Então você tinha uma ameaça a essa liberdade republicana no século XIV. Então a Itália ali naquele período ela estava tentando se equilibrar sozinha e resistindo às dominações tanto do Império Romano Germânico quanto dos Estados Pontifícios. Então a gente pode dizer, né, inclusive a gente vai dizer num primeiro momento que o renascimento cultural ele é uma reação, beleza? É uma reação a essa ameaça, beleza? Essa ameaça à liberdade das repúblicas. Ou seja, como elas ficam ameaçadas aí, elas vão reagir a isso e vão, obviamente, produzir outros tipos de conhecimento. É até interessante da gente pontuar, porque o Renascimento ele é um dos poucos movimentos da história em que as pessoas tinham plena noção e consciência de que estavam inaugurando algo novo, tá? Normalmente na história a gente inaugura algo novo e só vai perceber isso 200 anos depois, né? Quando olhar assim, pô, aquela galera estava sendo revolucionária e nem mesmo tinha consciência disso. Mas na verdade o Renascimento não. Eles têm, os artistas, os pintores, eles têm plena consciência de que eles estão inaugurando algo completamente novo, de que eles estão fazendo um novo movimento e que esse novo movimento seria revolucionário. O termo renascimento, né, que ele vem de renascer, obviamente, né? Então é trazer de volta. Você vai resgatar alguma coisa dentro da Europa, alguma coisa que você considere perdida, né? A gente tem aí uma imagem da imagem da cidade de Florença, né? A Florença renascentista, botei aí para vocês verem. Mas a primeira pessoa a utilizar o termo renascimento, isso é interessante. Embora essas pessoas soubessem que estavam inaugurando algo novo, eles só foram cunhar um termo para isso no século XVI. E aí o primeiro a fazer isso foi esse cara aqui, Giorgio Vasari, lá em 1550, já quase no final do século XVI, na metade dele, né, propriamente dito. Ele caracteriza o Renascimento, ele olha tudo aquilo que teve antes dele e fala que aquilo ali foi o despertar do humanismo. Fala que todas as pinturas, todas as grandes produções representaram um despertar da filosofia humanista. Então, esse renascimento, o que significa renascimento? Né? Nas palavras de Giorgio Vasari,
o despertar do humanismo, uma crença na criatividade humana. Esse é esse grande movimento aí, artístico, cultural e até mesmo político. Como eu disse para vocês, ele começou primeiro na Itália, né? Teve seu berço na Itália e o primeiro grande território a vivenciar o renascimento cultural. E isso, obviamente, tem que ter alguns motivos. Como a gente já viu lá nos slides anteriores, um dos motivos é que a Itália, as repúblicas italianas, eram sufocadas por dois tipos de poder, né? O poder temporal, o Sacro Império Romano, e o poder espiritual, que era o poder aí do papado. Mas você tem outros motivos, obviamente, que facilitam. Primeiro, para você ter um movimento artístico desse que demanda basicamente dinheiro, você tem que ter cidades ricas, né? Então a gente tinha as cidades ricas aí de Florença, Veneza e Roma. Foram as três principais cidades renascentistas, né? Foi principalmente nessas três cidades aí que os grandes artistas surgiram. Ao mesmo tempo, a gente tem que pontuar que dentro dessas cidades havia um intercâmbio cultural muito grande entre o Ocidente e o Oriente. Esse intercâmbio cultural Ocidente e Oriente, ele era feito principalmente por causa de um antigo movimento lá do século XII, né? Do século XI, XII, na verdade, que foram as Cruzadas. Então, como a gente teve as Cruzadas, no final das contas você reativou toda aquela rede de comércio entre o Oriente e o Ocidente. E aí, como houve a reativação disso, como é que a gente já estudou isso na aula de grandes navegações, lembra? Como a gente falou na aula de grandes navegações, qual era o principal ponto de viagem entre a Europa e a Ásia? O Mar Mediterrâneo. Então, no final das contas, todos os grandes mercadores, todos os grandes viajantes tinham que passar pela Itália. Eles tinham que passar por ali. Então, como eles tinham que passar por ali sempre, você tinha uma região de intercâmbio cultural. É tipo o Rio de Janeiro, por exemplo, mal comparando, né? Mas o Rio de Janeiro tem de tudo. Tem samba, tem pagode, tem rock. O Rio de Janeiro é uma capital cultural. Vocês vivem na cidade do Rio de Janeiro. Ou no estado do Rio de Janeiro, dependendo de qual unidade você esteja escutando. Então, essas cidades, né, essa cidade, esse estado, recebe gente de tudo quanto é lugar do mundo. Você vai para o Carnaval do Rio, você vai encontrar pessoa da Inglaterra, pessoa da Nova Zelândia, pessoa da Espanha, pessoa francesa. Você vai encontrar gente de tudo quanto é lugar. Então você tem uma capital cultural. A mesma coisa essas cidades italianas. Elas recebiam muita gente. Então você tinha um intercâmbio cultural muito grande. Isso facilita, obviamente, o pensamento filosófico, um pensamento artístico cada vez mais forte. Isso enriquece essas cidades, que elas eram verdadeiros pontos comerciais, né, por esses mercadores que passavam por ali. E, obviamente, para poder financiar tudo isso, você tinha uma forte burguesia comercial. Essa burguesia comercial italiana, que a gente chama de mecenato, né, os chamados mecenas. Os mecenas eram uma espécie de grandes mercadores italianos, uma espécie não, eram grandes mercadores italianos, que trabalhavam principalmente aí fazendo o financiamento desses artistas, né? Eram justamente esses mecenas que financiavam os artistas renascentistas para que eles pudessem produzir as suas obras. Mas como eu disse para vocês, renascimento é renascer. Se é renascer, é você resgatar alguma coisa. Então, é inclusive uma resposta à medievalidade. Porque se o pensamento medieval é muito concentrado, principalmente numa produção religiosa, o Renascimento também vai manter essa produção religiosa. Mas ele resgata a cultura greco-romana. Então, para o renascentista, aquela cultura medieval não serve. Ele precisa resgatar o que é grego e o que é romano, que ele considera que foi o esplendor da cultura da humanidade. Então, por isso, inclusive, isso é um dos motivos pelo qual acontece na Itália. Porque se você parar para pensar 2 minutinhos aí na sua cabecinha, você vai lembrar que a Itália foi a antiga capital do Império Romano. Então, como a Itália foi a antiga capital do Império Romano, você tinha uma proximidade muito grande ali de cultura greco-romana, de esculturas, de templos, de igrejas, de tudo isso ainda mantendo uma tradição romana. Então, você tem, olha porque a Itália vai ser o ponto central de tudo isso. Porque você tem ali
as antigas construções greco-romanas, uma burguesia forte que vai liderar o mecenato e o intercâmbio cultural Ocidente e Oriente. Então, é uma resposta a essa medievalidade, sabe? Uma resposta ao poder do Império Romano Germânico, é uma resposta ao poder do Papa. Inclusive, o Renascimento, muita gente confunde acreditando que é um movimento ateu. Ele não é um movimento ateu. Os homens que participam do Renascimento, eles são homens religiosos, tá? Eles são homens religiosos, sim. Então, eles pintam, né? Quais são as grandes obras do Renascimento? A gente vai ver aí, é Davi, do Michelangelo, é a Santa Ceia, do Leonardo da Vinci. O Michelangelo, ele pinta toda a sede do Vaticano, a Capela Sistina. Não tem como a gente dizer que esse cara não é religioso, né? Não tem como dizer que nenhum deles, né, não são religiosos. Mas óbvio que isso, o crescimento do Renascimento passa inclusive por isso aqui, ó, a quebra do monopólio da Igreja. O Johann Gutenberg, lá em 1450, ele começou a fazer, mas só fica pronto ali, acho que em 1455, depende aí da fonte que você utiliza. Ele usa pela primeira vez a tradução da Bíblia para o latim, mas tipo, impressa. Porque antes só quem podia imprimir a Bíblia era a igreja. O Gutenberg ele cria uma máquina de impressão, mas demorou 5 anos para imprimir. Demorou, para ter impressora aqui de casa, que demora uma eternidade, mas ele conseguiu aí em 5 anos imprimir uma Bíblia. Então você tem ali durante o Renascimento uma igreja que está perdendo o seu poder. Então, essa igreja que começa a perder o seu poder, que obviamente vai perder muito mais no século XVI, com a reforma protestante, né, do Lutero, do Calvino, é inclusive o tema da nossa próxima aula, mas essa igreja já perdeu o monopólio, por exemplo, do conhecimento. Ela perde o monopólio do conhecimento quando Gutenberg pode imprimir a sua própria Bíblia. Então não precisa-se mais dela para isso. Então a cultura greco-romana vai começar a ser resgatada. Então o Renascimento é o despertar do humanismo na Itália, que depois vai se espalhar por toda a Europa. E aí isso, né, começa na Itália, a gente já viu os motivos. E aí você vai ter um classicismo, né? A palavra é essa, eu esqueci até de marcar aqui para vocês. A palavra é classicismo. Classicismo que é justamente aí resgatar essa cultura clássica. Essa cultura clássica aí que é a cultura greco-romana. Isso fica evidente em muitas pinturas, né? Por exemplo, Rafael Sanzio, que é um dos pintores mais famosos do Renascimento, ele começa a representar aqui, ó, tá vendo esse quadro dele? Esse quadro aí foi pintado, isso aqui não é a data de vida do Rafael Sanzio não, tá? Porque né, ele não viveu 2 anos não, mas é porque o contexto aí de você conseguir datar esse período é muito difícil. Você dizer quando que exatamente que essa galera começou a fazer os quadros. Mas o Rafael Sanzio aí teria pintado entre 1509 e 1511 o quadro A Escola de Atenas, representando obviamente aí os grandes pensadores gregos do seu período. Mas obviamente mantendo aí os pensadores gregos próximos do do Renascimento. Quer ver só? Pega a sua caneta aí e vai anotando, ó. Esse rapaz aqui, ó, de vermelho, Platão, tá? De vermelho, Platão. De amarelo, Aristóteles, tá? Tem até aquela questão filosófica deles aí, Platão apontando para cima, para o mundo das ideias, Aristóteles apontando para baixo, para o mundo sensível. Então, Platão de vermelho, Aristóteles de amarelo. Aqui, ó, no chão de verde, Pitágoras, ó, no chãozinho aqui de verde, Pitágoras. De azul bebê, um azul mais claro, a gente tem o Heráclito, Heráclito de Éfeso. Só que o mais interessante é que a gente tem representações renascentistas aqui dentro. Que representações renascentistas são essas? Olha só, de roxo. Quem é que está aqui no cantinho? No cantinho, no cantinho, no cantinho, no cantinho. É o próprio Rafael. Rafael está representado. Não é isso que não. O Rafael está representado aqui. Vou fazer de azul mais escuro. Aqui, ó. Rafael está representado no canto do quadro. Ele se pintou, ele fez uma pintura dele mesmo. E a gente tem mais outros dois
renascentistas representados aí junto com os gregos e os romanos, que é justamente aqui, ó, o próprio Aristóteles, o próprio Platão. Quem é que Platão representava? O Leonardo da Vinci. Anota isso aí, ó. O Platão, ele representa ele mesmo e o Leonardo da Vinci. Como assim ele representa o Leonardo da Vinci? É porque é o Leonardo da Vinci. O, o Rafael pintou o Leonardo e disse que era o Platão. Essa pintura aí, esse corpo, essa face, tudo isso é o Leonardo da Vinci. E a mesma coisa que o Heráclito. Não é o Leonardo da Vinci, é o Michelangelo. Então a gente tem. Ele pintou o Michelangelo e falou que o Michelangelo era o Heráclito de Éfeso. Então a gente tem pintores, a gente tem pensadores gregos e romanos aí pintados, né? Que é aí o Heráclito, o Aristóteles, o Platão, o Pitágoras. E a gente tem renascentistas, né? O Rafael, o Michelangelo e o Leonardo. Então essa aí é uma clássica pintura renascentista aí, marcando principalmente a questão do classicismo, né? A proximidade entre renascimento e cultura greco-romana. Então esse humanismo renascentista ele vai ser marcado por algumas questões, né? Principalmente o antropocentrismo, antro, né? Aqui antropo que vai vir de homem e centrismo que vem de centro, ou seja, o homem no centro das coisas. Então, o antropocentrismo vai colocar o homem no centro das análises, tá? Isso aí é até mesmo uma resposta àquele pensamento medieval, que o pensamento medieval ele foi teocêntrico, ou seja, ele trabalha ali com Deus no centro das coisas, enquanto que o renascentismo, o renascimento vai trabalhar com o homem no centro das suas análises. Tanto que se vocês verem as grandes pinturas renascentistas, existe uma quantidade muito grande de pessoas, né, de homens, seres humanos, sendo representados, como foi o caso ali da Escola de Atenas, que vocês viram. O humanismo renascentista vai ser marcado aí principalmente também por um saber laico, né, ou seja, um pensamento fora da igreja, não necessariamente ateu, não precisamente odiando a igreja católica, mas aí um pensamento fora da igreja. E o humanismo filosófico, né? O despertar do humanismo, que é justamente aí essa valorização do pensamento humano, quer dizer, em torno do ser humano, né? Então, esse humanismo, aí, essa valorização do homem, essa filosofia do homem, né? Porque é isso que o humanismo vai fazer, ele vai contemporizar, ele vai pensar o homem e não necessariamente só Deus. Que a filosofia medieval, se você olhar, que vai ser ali o São Tomás de Aquino, o próprio Santo Agostinho, eles trabalham principalmente com o pensamento a partir de Deus, né? Coloca Deus no centro das análises e você pensa tudo a partir da figura dele. Já a filosofia renascentista, ela vai colocar o homem no centro das análises e vai pensar aí a partir da figura do homem. Então, por isso você vai ter até mesmo um resgate platonismo, né? Você vai ter um resgate do Platão, aquela ideia do mundo sensível e do mundo das ideias, para você tentar justamente trabalhar aí com um mundo sensível, né? Um mundo dos homens. A gente tem algumas obras, né, muito famosas. Aí uma delas aí que é um livro sensacional, se eu fosse você eu leria, que é o Elogio da Loucura. O Elogio da Loucura é um livro muito curioso porque o Erasmo de Roterdã, que era um membro da Igreja Católica, ele critica a Igreja, né? Então isso inclusive é uma parte do saber laico. O humanismo filosófico é isso, é o saber laico, é o saber fora da Igreja. Porque ele mesmo como membro da Igreja, ele estava criticando a Igreja dentro do seu livro. Ele escreveu esse livro fazendo uma viagem de carroça, né, de coche. Ele mandou esse livro para o Descartes. Era para uma carta para o Descartes, acabou virando o livro Elogio da Loucura. Elogio da Loucura é um livro no qual ele analisa, ele trabalha com a ideia de que a loucura é uma deusa. Então ele cria a ideia de que a loucura é uma deusa e é uma deusa que está guiando a humanidade. Como se nós, enquanto seres humanos, em vez de sermos guiados pelo Deus cristão, fôssemos guiados pela loucura, uma deusa. Esse livro é muito bom, ele é pequenininho, é fácil de entender e você percebe as pequenas críticas que ele vai fazendo ali à igreja, as críticas que ele vai fazendo a outras instituições. Sério, leiam o Elogio da Loucura, porque é bem humanista, sabe? É bem laico, é bem no sentido de você sair um pouco daquele controle político, daquele controle de pensamento que a igreja fazia. E uma característica muito interessante do Renascimento, que é uma característica em oposição ao medievalismo, é essa aqui, ó, o otimismo.
O renascentista ele é otimista, cara. Olha que parada curiosa. Ele é otimista. Ele é o contraponto do medieval. O medieval é pessimista. No pensamento medieval, o mundo está sempre acabando. Está sempre acabando, é o fim do mundo, o fim dos tempos, está chegando o inferno na Terra. O renascentista não. Ele é otimista, ele pensa num futuro brilhante. E aí o maior exemplo disso é o livro Utopia, né, do Thomas Moros. Utopia é uma ilha perfeita, né? A utopia, ela na verdade, ela, ela é nenhum lugar. Você não alcança a utopia, porque é uma ilha inalcançável, uma ilha perfeita, mas ao mesmo tempo, só de existir a noção dessa perfeição, né? Só isso, essa ilha imaginária, né? Ele defendia justamente aí um pensamento social mais tolerante. Mas enfim, o Thomas Moros, coitado, era tão otimista, né? Pensava tanto na utopia, nessa ilha imaginária, nesse nenhum. Utopia significa nenhum lugar, né? O significado da palavra. Então, essa ideia dele buscar essa ilha imaginária tolerante que não existe levou ele a ser morto, né? O Thomas Moros, ele decidiu em 1535, ele discordou do rei Henrique VIII, que a gente vai falar nas aulas de Renascimento, de reforma protestante. Ele discordou do rei, o rei Henrique VIII, que não era a pessoa mais paciente do mundo, mandou decapitar o Thomas Moros. Então ele era tão utópico, mas no final das contas ele acabou sendo decapitado pelo rei. E aí, essa frase, né, o grande exemplo máximo que eu posso dar para vocês do que é humanismo, vem no livro do William Shakespeare, né, um personagem muito famoso aí, que escreveu Hamlet. William Shakespeare aí que viveu entre 1564 e 1618. E isso aqui, galera, é a maior expressão do humanismo possível que eu posso apresentar para vocês. Que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma e movimento, tão preciso e admirável. Na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus. A beleza do mundo, o exemplo dos animais. Então, olha como você tem uma valorização total do ser humano aí. Ele chega a dizer que o ser humano ele tem um entendimento de um Deus. Então, o ser humano ele tem um entendimento de um Deus, ele tem a ação de um anjo, ele tem a beleza do mundo. Ele é o maior exemplo dos animais que existe. Então, essa valorização do ser humano, esse pensamento só na valorização do pensamento do homem, e principalmente nesse saber laico fora da igreja, é o que vai ser aí a grande característica desse humanismo filosófico, desse humanismo artístico. Inclusive, quem puder, leia Hamlet. É outro livro aí muito bom, embora seja em formato de uma peça. E aí a gente consegue perceber nessa pintura do Perugino, né? De novo, Perugino não viveu só um ano de idade, ele pintou entre 1481 e 1482 algumas características desse humanismo, né? O nome dessa pintura está escrito aí em cima, né? Cristo dando as chaves a São Pedro, né? É justamente a imagem clássica aí de Jesus Cristo cedendo as imagens. É meio que uma passagem de poder, entendeu? Jesus Cristo, um pouco antes de morrer, tem aquela cena que ele se encontra com, quer dizer, depois de morrer, tem aquela cena que ele se encontra com São Pedro. Aí ele diz para São Pedro, né? Sobre tu, Pedro, edificarei a minha igreja, né? Aquela ideia de que Pedro seria aí o sucessor de Jesus Cristo na Terra. E por isso Pedro seria o primeiro Papa, Pedro seria aí o vigário de Cristo na Terra. Então todo Papa ele é considerado um sucessor de São Pedro. Então tem aqui Jesus Cristo entregando as chaves do seu reino para São Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Embora tenha uma questão de tradução aí, né, que tem uma briga da galera que diz isso, que no latim, no grego, não lembro agora a língua, é Petrus, e Petrus não necessariamente é Pedro, pode se referir a pedra, mas enfim. Então, São Pedro aí. Então, que características renascentistas a gente pode ver nesse quadro do Perugino? Perugino que foi o professor do Rafael Sanzio, tá? Rafael Sanzio é outro pintor renascentista, foi o professor dele, uma das grandes inspirações do Rafael. Mas você pode ver aí, ó,
tem vários valores renascentistas, né? Você tem aqui uma referência aos cidadãos greco-romanos, tá? Todos eles aqui atrás, ó. O quadro é dividido em 3 planos, né? Você tem o plano da frente, o plano do meio, que são os cidadãos, e o plano do fundo, que são as construções, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas então você tem aqui os Jesus Cristo e seus apóstolos e alguns outros seguidores, todo mundo aí fazendo referência aos gregos e aos romanos, da mesma forma que as pessoas que estão aqui atrás representando os gregos e os romanos. E aí você perceber como o quadro ele é feito em perspectiva, que ele é o plano da frente, do meio e de trás, ele é construído aí num contexto de organização matemática do espaço. Inclusive é outra característica do Renascimento que a gente vai falar para frente, que é justamente o racionalismo, né? Então essa questão matemática também está muito presente. Então você tem aqui essa construção aqui, inclusive em 3 planos, até porque você tem 3 construções aqui atrás. Essa construção aqui e essa outra construção aqui são os arcos do triunfo de Constantino, que o Perugino decidiu aí pintar. E aqui no meio a gente tem o Templo de Salomão, tá? Um pouco diferente daquele que a gente vê atualmente, mas você tem aqui o Templo de Salomão aqui no meio. Então, a clássica pintura renascentista, mantendo todo o humanismo e todo o racionalismo que ela pode ter. Acaba sendo uma pintura que as pessoas não falam muito, né? E aí, né, dentro desse saber laico, né, desse pensamento voltado para aquela quebra de monopólio da igreja, a gente tem a tradução, né, de outras línguas. Porque antes você tinha só o latim sendo utilizado, porque a igreja controlava essa produção de pensamento, então todas as obras elas só podiam ser publicadas em latim, elas não podiam ser publicadas nas suas línguas nacionais. Então a igreja começa a dar sinais de que está perdendo cada vez mais esse poder quando a gente passa a ter grandes obras literárias, que a gente vai entender como obras renascentistas. Por que renascentistas? Porque elas passam a ser publicadas nas suas línguas nacionais. Então a gente tem aqui, ó, a tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, do William Shakespeare, que foi publicado em inglês, uma língua aí nacional. A gente tem o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, publicado em espanhol. E a gente tem os Lusíadas, de Luís de Camões, aí, publicado em português. Então, a gente tem aí, pela primeira vez, as obras sendo publicadas em suas línguas nacionais e não só em latim, né? Então o Renascimento Cultural quebra um pouco também aí com esse monopólio. E aí essa quebra de monopólio, essa quebra de pensamento, ela passa pelo racionalismo, né? Essa revolução do conhecimento, essa revolução científica, como a gente chama aí, que é justamente aí a quebra daqueles antigos dogmas de pensamento religioso, né? Então a gente tem a revolução do conhecimento aí, que é marcado principalmente por alguns autores, né? A gente tem o Nicolau Copérnico, né, que propõe aí a teoria do heliocentrismo. A igreja medieval divulgava durante a Idade Média que a Terra era o centro do universo. E o Nicolau Copérnico ele escreve o seu livro aí da revolução das esferas celestes, o nome é esse, revolução. Naquele momento ali é entendido como o tempo em que um objeto demora para fazer seus movimentos de rotação, translação. E aí, na verdade, é translação, né? O movimento que ele dá a volta em torno dele mesmo. Quer dizer, rotação. Rotação. Que ele dá a volta em torno dele mesmo. Então, isso aí é uma revolução. Na época não se usava o termo rotação, se usava revolução. Então, o heliocentrismo aí do Nicolau Copérnico, inclusive, obviamente, foi condenado por heresia, quando ele diz que, na verdade, olha aqui, é o Sol que é o centro do mundo. Aqui atrás na sua figura você está vendo aí a revolução do conhecimento do Nicolau Copérnico. Você tem aí sua teoria heliocêntrica. Outro pensador aí que foi o grande influenciador, lembra aquele menino do Acre que fugiu, que sumiu um tempo, depois apareceu? O Giordano Bruno, que propunha aí a pluralidade de mundo, né? Então o Giordano Bruno propunha aí a existência de vários mundos, o que depois a gente vai comprovar que na verdade o Giordano Bruno estava se referindo de forma rudimentar às galáxias, né? Embora
hoje em dia a gente saiba que são galáxias, mas naquela época não se sabia. Giordano Bruno, que também foi condenado por heresia, também aí foi morto. E Johann Kepler, né, que também trabalhava, vocês estudam bastante ele nas aulas de física, ele trabalha aí maior com o entendimento dos corpos celestes, né? O Kepler aí, inicialmente, ele é muito importante para a gente entender que a Terra, olha aqui no desenho do Copérnico, se você olhar as rotas, né, que os corpos celestes fazem são esféricas. E o Kepler vai dizer que essas rotas, né, que essas não são esféricas, e sim são elípticas. Então a órbita, né, da Terra, a órbita de Vênus, a órbita de Mercúrio, não são órbitas caçamba, não são órbitas circulares, né? E sim órbitas elípticas. É uma elipse, não é um círculo. A Terra não dá a volta em torno do Sol num círculo perfeito, ela dá em torno de uma elipse. Então tem um movimento que ela está muito perto do Sol e tem um movimento que ela está muito longe do Sol, né? O periélio e o afélio das suas aulinhas de física. E tem o Descartes, né, que ele é muito importante quando ele trabalha com a ideia do eu cogito. Né? O que é o eu cogito? É quando o Descartes ele afirma naquela sua famosa frase: posso duvidar de tudo, só não posso duvidar que penso, pois ao duvidar que penso, já estou pensando. Portanto, se penso, logo existo. Então Descartes vai acreditar a existência do ser humano ao fato de pensar e não qualquer outro motivo externo a isso. Então essa revolução do conhecimento é justamente, ela só é possível porque o Renascimento quebra com o monopólio da igreja sobre o pensamento. Aí você consegue pensar um pouquinho fora daquela caixa medieval controladora. Dentro dessa revolução do conhecimento aí, o quadro mais famoso que eu posso apresentar para vocês é a criação de Adão, né? 1511, isso aqui é a tela da Capela Sistina. Por que isso aqui vai estar próximo da revolução do conhecimento? Vai estar dentro do racionalismo renascentista. Porque se você olhar aqui, ó, você tem Deus tocando Adão e dando a vida a ele. Mas se você olhar aqui, ó, esse entorno da figura de Deus e dos seus anjos, né, fisicamente lembra um cérebro. Se você pegar a imagem de um cérebro, é igualzinho. Então o Michelangelo ele meio que faz uma brincadeira, entendeu? Ele diz que, beleza, é Deus que dá a vida, é Deus que cria todos nós, mas ele nos cria num pensamento racional. Então o Michelangelo ele joga aí um pouco da bola para o racionalismo renascentista, para aquele pensamento voltado aí também para matemática, para química, para física. Isso é muito importante. Então a criação de isso aqui é a Capela Sistina, né, que é a sede do Vaticano. Inclusive, isso deu uma treta muito grande na época, porque foi feito um concurso para decidir quem é que pintaria a, a Capela Sistina, né? Esse teve uma briga entre o Michelangelo e o Da Vinci, né? Porque eles fizeram um concurso e o Michelangelo ganhou. Porque o Papa disse que o Da Vinci não sabia pintar com tinta a óleo. E de fato ele não sabia mesmo não, ele decidiu que ele ia aprender aquilo ali. O Da Vinci aprendeu fazendo essas pinturas, né? E aí o primeiro grande quadro do Leonardo da Vinci, a tinta a óleo, foi a Última Ceia, né? O quadro da Santa Ceia. Todo mundo fala muito da Mona Lisa, né? Que é o mais famoso dele e tudo mais. Mas, pô, o grande quadro dele, assim mesmo, de pintura a óleo, é a Santa Ceia. A Mona Lisa é mais famosa por aquele fato que ninguém sabe quem é, qual é o objetivo dele de pintar aquilo ali. Então, a criação de Adão aí que mostra o fato de que Deus cria o mundo, mas sim um mundo racional. As representações do homem, olha aí, um humanismo presente, mas um humanismo renascentista, né? Você tem aqui no Leonardo da Vinci, quando ele faz o homem segundo as proporções de Vitrúvio. Aqui o Leonardo ele analisa todas as proporções do corpo humano, sabe? Geometricamente mesmo, analisando a ideia de que é o seu braço mais o seu antebraço somar. Se você somar todo o comprimento do seu braço mais o comprimento do seu antebraço, você dá exatamente o comprimento da sua perna. Então, Da Vinci faz toda uma análise geométrica do homem, né? uma geometria do ser humano. Isso é, porra, o auge do racionalismo renascentista. A gente tem também o André Versalho, quando ele escreve o De Humani, escreve não, né? Quando ele desenha o De Humani,
De Humani Corporis, Fábrica, que aí ele faz aí, na verdade, já uma pintura em referência ao corpo humano, mas muito mais anatômica do que geométrica, né? O Da Vinci faz o geometrismo e o Versalhes faz a geométrica. E o Michelangelo também lá no Vaticano, ele faz o Davi, né? E o Davi, ele é uma ode, né? Uma homenagem ao corpo masculino, né? O Davi é isso. É uma das, talvez aí a mais famosa das esculturas do Michelangelo. Então o Davi, se você olhar, aí ele tem várias características renascentistas, né? O Davi é um grande exemplo do Renascimento. Porque se você olhar para o Davi, ele é humanista, porque você vai ter uma referência aos cidadãos greco-romanos, perdão, greco-romanos. Então, se você olhar aqui o Davi, ele é todo feito na sua imagem como um cidadão greco-romano. E você tem principalmente a questão da valorização da racionalidade. Aí tu me pergunta, professor, onde que tem racionalidade nesse Davi? Aonde que esse Davi nu é racional? Ele é racional porque esse Davi está pintado, para quem lembra da Bíblia, né? Davi e Golias, né? Davi vai derrotar o gigante Golias e Davi, essa imagem dele aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui com a aljava pronta para acertar o gigante. Então, Davi está indo para a batalha, mas olha a expressão dele aqui. Essa aqui é a parada. Ele está indo para uma batalha. Davi está indo frente a frente para o combate. Ele está tenso, obviamente, porque ele vai batalhar. Mas ele não está angustiado. Por isso que ele é racional. Porque é um Davi que na Bíblia é representado como uma pessoa pequena que está indo enfrentar um gigante. Então ele está tenso, beleza? Mas ele não está angustiado. Ele está confiante, né? Concentrado. Então é um cara concentrado, beleza? É um cara confiante de frente para uma batalha. Isso é racionalismo renascentista. Davi é a maior expressão do humanismo e do racionalismo que a gente pode alcançar. E a gente tem, obviamente, ainda dentro dessa revolução do conhecimento, inclusive o conhecimento de novos territórios. Né? Pô, olha a diferença, cara, de uma cartografia medieval, né? Vocês lembram aí das aulas de grandes navegações, né? Que eu falei para vocês que não eu, né? Como qualquer outro professor aí que eu estou achando que eu estou dando aula só para minha turma, mas qualquer outro professor de qualquer outra unidade falou com vocês que, na verdade, antes das grandes navegações, você tinha uma... Olha a representação cartográfica, chega a ser até meio pobre, né? Representa só a Europa, a África e a Ásia, com Jerusalém no meio de todos esses territórios e o paraíso na Ásia. Essa é uma representação cartográfica do mundo medieval. Pô, olha uma cartografia renascentista. Cara, uma cartografia renascentista é totalmente diferente. Olha a quantidade de detalhes. Olha a pintura da natureza. Olha como você já conhece mais as coisas, sabe? Você já tem um maior conhecimento de fato. Então, queridos, só para a gente concluir, o pensamento renascentista, então, vai ser marcado principalmente por quê? Por uma revolução de conhecimento, tá? É uma revolução de conhecimento, é uma revolução de pensamento dentro da Europa. Se antes do Renascimento a gente tem, olha só, essa é a parte mais importante, presta mais atenção, fecha a janela, fecha a porta, fecha tudo, presta no que eu estou te falando. Se antes do Renascimento a gente tem um pensamento medieval marcado pelo controle religioso, pós-Renascimento a gente já tem um pensamento mais voltado para um mundo laico, ou seja, um mundo fora da igreja, marcado principalmente pelo humanismo, tá? Humanismo, antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das coisas, humanismo, antropocentrismo e racionalismo. Então, de novo, antes do pensamento, se o pensamento medieval ele é religioso e é controlado pela igreja, o pensamento renascentista ele pode até ser religioso, porque ele vai estar dentro da igreja também, mas o pensamento renascentista ele é marcado pelo humanismo, antropocentrismo e racionalismo. E aonde que a gente vai encontrar esse antropocentrismo, esse racionalismo, esse humanismo? Nas obras literárias, no Hamlet, no
meu Deus, nos Lusíadas, no Dom Quixote. Aonde que a gente vai encontrar isso tudo também? Nas obras. Nas obras de quem? Do Donatello, do Rafael Sanzio, do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, do Vasari. Todos esses grandes pensadores, esses grandes artistas vão exprimir, né, vão expor nas suas obras o pensamento renascentista, humanista, antropocentrista e racionalista, que ajuda a Europa a quebrar, principalmente, olha só de novo essa parte muito importante, que ajuda a Europa a quebrar com o monopólio do saber que era da igreja e ajuda a Europa a se desenvolver, né, cientificamente, como é o caso lá do heliocentrismo, como é o caso de compreender a anatomia do ser humano. Tudo isso aí é renascentista. Cara, compreender a anatomia, a gente não conhecia a anatomia do ser humano, a gente foi conhecer a anatomia mesmo de fato, estudar isso no Renascimento, né? Não que a gente não sabia como é que era a anatomia do ser humano, não é isso, mas estudar isso a fundo mesmo no Renascimento. Então esse racionalismo, esse pensamento racional, esse pensamento científico é muito importante. E a igreja, obviamente, começa a perder um pouco o seu poder a partir disso, tá? Ela passa a ser atacada, né? Não atacada diretamente, tipo assim, fora a igreja, não é isso, mas ela perde um pouco do monopólio que ela tinha, e isso resulta, obviamente, aí num sistema mais enfraquecido, que vai encontrar, obviamente, aí uma resistência maior na reforma protestante. A reforma protestante vai bater firme mesmo e vai quebrar com o monopólio da igreja. Mas isso aí é assunto do módulo 9. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Renascimento, a aula fica um pouquinho maior mesmo, mas é porque o conteúdo é mais extenso. E aí eu espero que na próxima aula a gente esteja junto aí de novo. Valeu, queridos? Beijo, tranquilo. Se cuidem e fiquem em casa, tá bom? É para ficar em casa mantendo a quarentena para a gente poder evitar aí cada vez um número maior de casos de coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. Valeu? Beijo, queridos. Fiquem na paz.